Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o JV do Covil do Mago. Bom, no último vídeo que a gente fez sobre o Warhammer, eu ensinei um pouco sobre as regras básicas, como jogar o turno. E hoje eu tô aqui para ensinar um pouco mais sobre como montar seu exército. Hoje a gente vai falar especificamente sobre regras de facção e detachments, né? Um aviso, antes da gente começar, eu não estarei usando os detachments nem as regras de facção da 11ª edição, e sim as que saíram no começo da 10ª edição, que eram nos index books, né? Então, tipo, aqui tem páginas do Index Space Wolves, não tem as páginas do Index de Space Marines, mas a gente vai usar elas, algumas, citar algumas. Especificamente, regras de facção. Quando você vai começar a jogar Warhammer, você seleciona uma facção para ser o seu exército, né? No caso, eu estou jogando de Space Wolves aqui, mas Space Wolves não é minha facção. Space Wolves é a subfacção, que na verdade vem da facção Adeptos Astartes, né? Quais são as regras de Adeptos Astartes no jogo? Adeptos Astartes tem uma keyword que chama Oath of Moment, que ela permite, no começo da sua partida / turno, você selecionar uma unidade do inimigo, e essa unidade inimiga vai ter meio que uma marcação nela. Então quando você rolar um ataque, tipo, rolou um hit ou um wound, contra aquela unidade específica, você pode rerolar aqueles dados. Ah, mas isso de graça? Sim, de graça. Só que você tem que manter a rerolagem. Enfim, continuando. Depois que você seleciona a sua facção, você tem que selecionar também os seus detachments. No caso de Space Marines, alguns detachments eles são específicos de uma subfacção. No caso aqui seria o capítulo dos Space Wolves. Por exemplo, quero jogar de Space Wolves, mas eu quero usar um detachment genérico. Posso, normalmente. Quero jogar de Space Wolves, mas eu quero usar bonecos que sejam Dark Angels. Não pode. Porque, especificamente, tem restrições, né, em cada detachment. Algumas aumentam a sua lista, outras diminuem e por aí vai. Vamos lá. Os Space Wolves Champions of Rust, que é a Detachment Rule, eles permitem que se a sua facção for Adeptus Astartes, você pode usar esse detachment. Ele dá uma restrição que é: o seu exército pode incluir Space Wolves Units, que são unidades de Space Wolves, mas não pode incluir nenhuma outra unidade de Adeptus Astartes trazida de qualquer outro capítulo. Digamos, por exemplo, que eu estivesse jogando com essa unidade de Titus aqui como se fosse o Titus mesmo. O Titus ele é dos Ultramarines, então eu não poderia utilizar ele aqui. Como eu estou usando ele como um capitão genérico, tudo bem. Mesma coisa, se eu estivesse usando um detachment genérico e quisesse jogar com os Space Marines, tudo bem. Só que eu não posso ter mais do que uma facção, no caso de Space Marines, na mesma lista. Bom, continuando. O seu exército não vai poder incluir nenhuma das seguintes unidades: Tactical Squad, Assault Squad com Jump Pack, Devastator Squad, Command Squad e Apotecário. Ok, legal. Então eu tenho que montar minha lista seguindo isso. Dito isso, vamos pegar o exemplo aqui. Eu estou ignorando a parte de pontos, né, nesse jogo, mas quando você está montando sua lista, você tem que seguir algumas coisas, que no caso são a pontuação de custo de unidades. Então digamos que o nosso exército aqui ele vai ser montado por esse grupo de Infernos Marines, esse capitão / lieutenant genérico aqui, que não é o Titus, E como o meu exército ele está usando esse detachment aqui que me permite usar o Space Wolves, digamos que eu tenha pegado um Scout Squad dos Space Wolves aqui, que é aquele Kill Team. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando a jogar Kill Team também. Não é um jogo que eu jogo tanto, mas eu tenho alguns exércitos / grupos. Então, digamos que eu tenho um pouco de experiência e posso falar um pouco sobre. Bom, digamos que eu montei esse exército. Legal. Tá, e agora? O que eu faço? Agora você vai ter que checar o seu detachment, se ele te dá alguma regra ou não. Na 11ª edição, os detachments eles têm variedades.
Então tem detachments que custam 1 ponto de detachment e detachments que custam 3 pontos. E é claro que custam 2 também. Dependendo do tamanho da batalha, digamos que aqui seja uma batalha de 500 pontos, você só poderia utilizar 2 pontos de detachment. Então você poderia escolher detachments que somassem juntos até 2 pontos, ou, creio eu, um detachment de 3 pontos apenas. Enfim, na 10ª edição era mais simples, o seu escolhia um só. Bom, cada detachment ele vai ter regras específicas que dão bônus. No caso do Champions of Rust, eles dão uma saga, né? As sagas são meio que missõezinhas que você vai tentar completar durante a partida. E quando você completar ela, elas ganham benefício. Mas, quando você começa o seu jogo, você seleciona uma saga para estar completada. Ah, como assim você seleciona uma saga para estar completada? Isso, você vai começar com uma que tenha um bônus, que não possa ser a saga da Majesty, que é essa aqui. E daí você vai ver. Digamos que eu tenha escolhido começar com a saga do urso. Se essa saga é completada, se um ou mais personagens adeptos Astartes do seu exército tiverem a sua vida reduzida pela metade durante aquele turno, mas não foram destruídos até o final daquele turno. Benefício: adeptos Astartes que você controla no seu exército tem Feel No Pain 6+. Ok, tudo bem. Legal. Então eu começo com a saga do urso pronto. No começo de cada um dos meus turnos, eu poderia chegar a escolher uma saga daqui para tentar completar ela. Então, eu vou, digamos que escolher a saga do Ahurborn. Ela é completada se um ou mais modelos adeptos Astartes do seu exército destruiu um ou mais modelos personagem do seu oponente durante aquele turno. Benefício de quando completaram: armas corpo a corpo portadas por adeptos Astartes do seu exército tem Sustained Hit 1. A gente não vai falar das keywords hoje, mas tem aqui. O seu detachment, ele te traz algumas outras vantagens, que são os estratagemas. Na fase de comando, onde você ganha command points, você tem os command points, que eles podem ser utilizados tanto na fase de comando, com algumas habilidades específicas, ou podem ser utilizados para rerolar dados e também para ativar estratagemas do seu detachment. Cada detachment vai ter uma lista de estratagemas que você pode utilizar, e em cada um deles vai estar explicado como funciona aquela lista, né? Então, tipo, esse aqui, por exemplo, quando ele ocorre na fase de briga, o alvo e o efeito. E é isso. Você vai poder gastar os seus command points, que tem aqui o custo aqui do lado, inclusive, para poder fazer aquele efeito. É meio que como se você estivesse jogando uma magia ali no campo para buffar os seus personagens. Não é necessariamente uma magia, porque temos personagens que mexem com magia também, mas é como se você, o jogador, estivesse agindo ali como um general ou um suporte para ajudar o seu exército naquele momento. Além disso, cada um dos detachments eles também te dá uma opção de algumas opções de upgrades, né? Que são os enhancements. Nesse caso, aqui tem a pele do Beowulf, Black Death, Wolftail Talismã e Frost Weapon. Digamos que esse cara aqui ele não seja um herói épico. Cada um dos enhancements eles têm um custo em pontos, que vão aumentar o custo da unidade que está anexada àquele que está com aquele enhancement anexado a ela. Mas você só pode usar 3 enhancements na partida, e você não pode repetir o mesmo enhancement. Heróis épicos não podem pegar enhancement. Unidades genéricas, como por exemplo os Infernos Marines, eles não podem aceitar pegar as melhorias. Mas os personagens genéricos podem. Então digamos que eu tenha colocado o Wolftail Talismã nesse Lieutenant aqui. O que vai acontecer? Só pode ser reportado por um modelo Adeptus Astarte, ok, Adeptus Astarte. Toda vez que um ataque é alocado ao portador, reduz a 1 do dano daquela arma. E é isso, vai reduzir 1 de dano. E os detachments, eles no geral são muito fortes. Normalmente eles custam entre 15 e 20 pontos. Mas tem alguns que custam um pouco mais, tipo 35, 45 pontos. Enfim, vamos continuar. Depois que você seleciona todos os seus... Você vê as regras dos seus detachments, por aí vai. Você vai para a parte de selecionar os seus soldados. Eu, especificamente, vou pegar aqui o capitão, que é a fichinha genérica, só para mostrar uma coisa.
Eu não sei se dá para ler aqui embaixo, mas ele tem aqui, ó, algumas keywords. Infantaria, character, granadas, império e capitão. Você não pode ter mais do que 3 unidades idênticas num exército quando a unidade não é épica. Se a unidade for um herói épico, por exemplo, o meu... Deixa eu pegar ele aqui. Esse Logan Grimner aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ele tem aqui, ó, keyword, Epic Hero. Você só pode usar uma cópia dele no seu exército. Ah, mas é uma cópia de cada um dos Logan Grimner? Não, é só um Logan Grimner. Até porque só existe um. Você também tem uma outra exceção para quando você está montando seu exército, que são as Battle Lines. Tipo, normalmente você pode usar só 3 cópias de cada... Nossa, isso aqui tá difícil de mostrar. De cada exército. Mas tem algumas unidades que elas possuem a keyword Battleline. Que deve estar em algum lugar por aqui. Né, não consegui achar aqui. Mas quando a unidade possui a keyword Battleline, você pode usar até 6 cópias dela. Então você pode usar, digamos que isso aqui seja uma unidade com Battleline. Então, eu posso usar 6 cópias disso aqui. 6 cópias de 5 unidades de cada uma dessas. É claro que você pode usar mais com algumas outras coisas, mas não vem ao caso. E outra coisa que também permite isso são modelos que tenham a keyword Dedicated Transport, ou transporte dedicado. Que seriam, tipo, tanques, o Rhino dos Space Marines e por aí vai. Enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco. Caso tenha ficado alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar aí nos comentários. Considere seguir o canal, compartilhar com seus amigos e deixar um like. Enfim, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Falou, tchau, fui.